nas últimas quintas-feiras, né, de novembro, começamos a falar, e o último foi o dia 28, né, então foi dia 21, e o dia 28, falamos um pouco sobre doutrinas bíblicas. O que é doutrinas bíblicas? A importância, não entrando em cada doutrina, mas o que é doutrina bíblica? Porque muitas pessoas às vezes assim, olha, lá na igreja, na minha igreja, na igreja que eu vou, não tem doutrina. Outros aí, pastores famosos da mídia, senão isso aí são usos e costumes, então não precisa, porque as pessoas acham que para ser salvo precisa de usos e costumes e tudo mais. E sobre uso e costume, né, tem o pastor Moisés trouxe um dia, tá por aí, a gente pode compartilhar com os irmãos a respeito de usos e costumes, pelo menos uma parte, e nós começamos a falar então a respeito da doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, né? E a doutrina, como nós mencionamos nessas últimas quintas-feiras, existe pelo menos 3 tipos de doutrina, né? A doutrina dos homens, a doutrina de demônios, conforme a Bíblia fala, e a sã doutrina, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, e é dela que nos importa para cada um de nós. E muitas vezes as pessoas que dizem que não têm doutrina, na verdade, está seguindo doutrinas de homens, né? Ou muitas vezes doutrina de demônios. E qual que é a diferença? Bom, aquilo que a Bíblia manda fazer de uma forma, a pessoa fala que não precisa, então ele está contrariando a doutrina de Deus e mudando aquelas doutrinas, acaba sendo a doutrina de demônios, né? Como por exemplo, pessoas que estão aí oferecendo, sacrificando, comendo carne sufocada e tudo mais, isso aí que a pessoa diz que não tem problema, já passa a ser doutrina de demônios, porque é contrária à palavra de Deus. E doutrina de homens muitas vezes é aquela que não vai contra, não é que a Bíblia fala que pode ou que não pode, mas que as pessoas vão criando, e ele diz que se não fizer daquela forma, então seja lá, a gente ouviu alguns casos que às vezes a pessoa vinculava a tal Santa Ceia, que é feita todo mês, porque essa também não é bíblica, mas com o dízimo, então só participa aqueles que estão em dia com o dízimo, participa da Santa Ceia deles. É uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa totalmente diferente uma coisa da outra, e passa a ser doutrinas então que não chega a ser doutrina de demônios, mas é doutrina de homens que vão vindo, ou que a gente coloca que os homens todos têm que andar de paletó, gravata. É doutrinas de homens, não vai contra a palavra de Deus, não é pecado, mas que não é também ensinamento bíblico, né? Então a gente olhando qual que é a importância de nós para a igreja, nós precisamos da doutrina de Deus. Será que a igreja precisa seguir a doutrina? Bom, se doutrina é ensinamento bíblico, e não é só pão asmos, ósculos santos, a ceia do Senhor, batismo em nome de Jesus, não é só esse. Todos os ensinamentos que às vezes nós pegamos nesses aqui como os principais e pregamos, e precisamos dele todos, mas a Bíblia toda, os mandamentos do Senhor, que não são pesados, são doutrinas bíblicas, ensinamentos do Senhor. E o primeiro texto que nós lemos aqui nessa noite, já havíamos lido na quinta-feira do dia 28 de novembro, né? Que nós lemos só a parte final aqui, 1 Timóteo capítulo 4, eu vou ler com os irmãos, repetir algumas coisas, nós já lemos, mas só para fazer uma refresco da nossa cabeça, né? Lembrar um pouquinho, no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ler com os irmãos a partir do versículo 11, eu não vou anterior, na quinta-feira nós lemos todo ele, desde o versículo 1, né? Que nos últimos dias o Espírito Santo havia falado que apostatariam, afastaria muitos da fé, mas aqui no versículo 11, no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, como diz para os irmãos, a gente vai ler a respeito do 11, os irmãos podem ler o anterior, né? Ainda no versículo 6, assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E aí ele continua no versículo 11: manda essas coisas e ensina-as. Versículo 11, 1 Timóteo 4, 11. Manda essas coisas, as coisas que estão anterior, como o versículo 6 e os demais. Manda essas coisas e ensina-as. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, hoje, quinta-feira, e nós fazemos todas as quintas, com exceção da primeira semana, da primeira quinta-feira do mês, que nós estamos orando, o que nós estamos falando é ensinando a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que as pessoas nos últimos tempos, eles teriam comichões nos ouvidos. O que é comichão no ouvido? Não teria paciência de ouvir a palavra de Deus. Os irmãos acham que as pessoas têm perdido a paciência de ouvir a palavra de Deus? Tanto é que nós podemos fazer um culto de 6 horas,
A palavra, se ela passar de meia, as pessoas saem reclamando, né? Se passar de meia hora de pregação, se for 1 hora, falou demais. Mas pode cantar 5 horas, 6 horas, as pessoas fazem shows e passa a noite. Um dia, eu disse para os irmãos, eu fiquei assim, admirado, não sei muito bem como é que funciona, né? Mas teve uma cantora internacional que foi apresentar lá na praia de Copacabana e montou um palco, o show me parece que era gratuito, as pessoas entravam, e teve pessoas que chegou um dia antes para ficar na frente do palco, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse povo fez para ir no banheiro, né? Porque passar 24 horas em frente do palco, no areia de Copacabana, os irmãos que já foram, ou nem precisa aí, só a gente conhecer o nosso Brasil, passar um dia inteiro debaixo de um sol de 30 e poucos graus, para guardar um lugar, para a noite estar na frente de um cantor, né? Olha que coisa, as pessoas têm essas coisas, mas quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, às vezes a gente não gostamos muito. E a Bíblia nos fala que na época da lei, o povo eles ficavam da alva, né? O que é alva? Do amanhecer, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, até o meio-dia, escutando a leitura da lei. Olha que coisa interessante, 6 horas eles ficavam ali ouvindo a leitura da lei para que eles pudessem aprender a lei de Deus. E nós também precisamos, né? Então você manda essas coisas, ensina, não é só para mandar, a gente precisa ensinar. Olha que coisa interessante, no versículo 12, assim, ninguém despreze a tua mocidade. Significa o quê? A pessoa que está desprezando a mocidade está indo contra a doutrina de Deus. Não é uma coisa interessante? Mas tem alguma coisa a ver? Tem. Aquele que está desprezando a mocidade só manda essas coisas e ensina. Ninguém despreza a mocidade. Então o que está desprezando está indo contra a doutrina de Deus, porque desprezar a mocidade aproveitar a mocidade é uma doutrina, porque está escrito aqui: seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então veja que ser exemplo para fiéis também é um ensinamento de Deus. As pessoas assim, eu não sou pastor, eu não sou líder de grupo, eu não sou líder aqui, então ninguém vai se espelhar em mim. Não, alguém está espelhando em você. Você precisa ser exemplo das pessoas fiéis e não dos infiéis. E quando a gente olha o exemplo, quando você trabalha numa empresa, né, numa indústria, e alguém te dá um modelo, o exemplo você tem que fazer exatamente segundo aquele modelo. E a gente observa assim, olha, então seu exemplo dos fiéis, da palavra, né? Então falando a palavra de Deus, também precisamos estar de acordo com ela. No trato, aquilo que nós tratamos é também doutrina bíblica, a gente tratar e cumprir. No amor, a pessoa que tem amor, o amor é uma das principais doutrinas, irmãos da igreja. Porque quando a gente olha para isso e fala assim, olha, ter amor ou não ter amor, tem alguma coisa a ver? Tem. Porque todo aquele que recebe Jesus, ele recebe o amor de Deus. Não tem jeito, por quê? Porque Deus é amor. Então aquele que não tem amor, não ama e não conhece a Deus. Então o que não conhece a Deus, não guarda a palavra de Deus. Então veja que o amor, quando a gente olha para a palavra de Deus, também é uma doutrina. No espírito, na fé, na pureza, todas essas coisas. Ainda, persiste em ler. Olha, o que significa a palavra persistir? Insista, persista, continua, vai lendo. Alguém fala assim, olha, eu às vezes vou ler, eu não entendo nada, né? Quando você vai ler, não entende, o que você tem que fazer? Ler de novo, para que possa entender, para que possa compreender. Se nós olharmos o que está escrito aqui, e é ensinamento bíblico, os irmãos entendem que persistir na doutrina bíblica, persistir na leitura da Bíblia, é uma doutrina bíblica. Então aquele que não está lendo com insistência, com persistência, ele está em falha com a doutrina de Deus, porque é também um mandamento. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom de ti. Irmãos, a gente olha para cá, quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que têm desprezado o dom que Deus tem dado. E quando a gente olha para a palavra de Deus, dizendo assim, aquele que Deus deu 5 dons, que ele granjeou outros 5, quando o Senhor chega, ele vai prestar conta, assim, bom está, servo bom, entra para o gozo do seu Senhor, porque ele granjeou aqueles talentos que Deus havia dado. Agora, aquele que recebeu só um, e ele não fez nada com ele enterrou, e quando ele chega para prestar conta, e aí o que o mestre diz para ele?
servo mau, negligente, não vai entrar para as bodas do seu Senhor, mas é lançado para fora, porque desprezou os dons que Deus deu. Irmãos, quantos dons Deus tem te dado? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Quando você não usa, quando você está guardando o dom, você está desprezando o dom que Deus te deu. Então, quando você despreza o dom de Deus, você está deixando de obedecer a doutrina de Deus, porque você não pode desprezar aquilo que Deus te deu, porque Deus não dá nada que não sirva, Deus não dá nada que não preste. Olha, se Ele dá para você o dom de profecia, você tem que falar. Se Ele te dá para você o dom da palavra, você tem que falar. Se Ele te deu o dom de cantar, você precisa cantar. Se deu o dom de orar, você precisa orar, você precisa exercitar o dom que Deus te deu. Se você não faz dessa forma, você está desprezando a doutrina de Deus. E aqui ainda ele continua: medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Que coisas? Nas doutrinas de Deus, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Às vezes as pessoas dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida é entre eu e Deus. Não, quando você entrega a sua vida para Cristo, que você é um cristão, todo mundo tem a ver com a sua vida, todo mundo está olhando para você, e o seu aproveitamento precisa ser visto por todos. As pessoas precisam olhar assim: eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou fazendo. Você não precisa se exibir, mas fazer a obra de Deus. Como é que você vai pregar o evangelho para alguém sem que as pessoas te vejam? Passou numa ligação anônima, você liga número anônimo assim: olha, isso é uma gravação, eu não vou me identificar, mas você precisa entregar a vida para Jesus. Não é dessa forma. Então, o teu aproveitamento seja manifesto a todos. As pessoas precisam olhar para você e ver que na sua vida tem o poder de Deus. Irmãos, a gente voltando um pouquinho para aqueles 12 primeiros apóstolos, tirando Judas que traiu Jesus, depois entra o apóstolo Paulo. Os irmãos acham que o poder de Deus era manifesto a todos na vida deles, ou ninguém sabia que tinha o poder de Deus na vida deles? Todo mundo sabia. Eles foram chamados para ser luz. Quantos que estão aqui nessa noite que são chamados para ser luz? Os irmãos, a Bíblia fala: alguém pode esconder uma candeia? Você acha que você consegue esconder uma luz acesa? Não tem jeito, por mais que você tampe alguma claridade, sempre vai passando. Então aqui, o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo assim: olha, medita nessas coisas, na palavra, na doutrina, nos ensinamentos de Deus, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto, não escondido, mas que seja manifesto a todos, que todos possam ver em ti o poder de Deus, que todos possam ver em ti a graça de Deus, que todos possam ver em ti o agir de Deus. Isso também é doutrina bíblica. Quando eu me escondo, quando eu não faço aquilo que Deus está mandando, eu estou indo contra a doutrina bíblica. E aqui, irmãos, tem uma coisa tão complicada, porque assim, no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha, Timóteo, cuida de você e cuida da doutrina. Aí a gente repete para os irmãos aqui: tira o nome de Timóteo e coloca o seu no lugar dele, eu coloco o meu, e cada um dos irmãos coloca o de vocês dele. Assim, Isaías, no meu caso, de vocês põe o de vocês, cada um fala para si, não vai todo mundo falar para mim, Isaías, cuida de você mesmo e da doutrina de Deus. Todos, cada um coloca o seu nome na frente, Cuida de você, mas cuida da doutrina de Deus. O que é a doutrina de Deus? Tudo isso que nós estamos falando. Nós não estamos especificando nenhum, mas algumas coisas que estão no texto aqui, que às vezes a gente não entende que isso é doutrina, mas é doutrina. E aí depois assim: persevera nessas coisas. Que coisas? Nas doutrinas. Mantém, persevera, não é porque uma vez ou outra, mas persevera nela. Não é porque lá atrás, quando você era jovem, você pregou o evangelho, que agora já cumpriu sua parte, como as pessoas dizem assim: eu já estou mais velho, deixa para os mais jovens, Talvez você não aguenta ir caminhar tanto, mas se você não aguenta caminhar tanto, dos mais novos precisa fazer, mas você não está isento de fazer. Persevera nessa, porque fazendo isso, fazendo isso o quê? Cuidando de si próprio, cuidando da doutrina, perseverando na doutrina, vai salvar tanto a ti quanto aos que te ouvem. Significa o que, irmãos? Aqueles que dizem que na sua igreja não tem doutrina, significa que a pessoa não vai ser salva. Porque doutrina é ensinamento do Senhor. Se você não perseverar nele, se você não guardar isso, ele não vai te salvar. O que salva? Aí Jesus, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo,
É Jesus, mas através dos ensinamentos deles, através da doutrina dele. Então, se eu não guardar a doutrina de Deus, não tem jeito de eu ser salvo. É uma coisa simples, porque o que Paulo escreveu para Timóteo é só: fazendo isso, perseverando, tendo cuidado de ti, da doutrina, perseverando nela, você vai salvar a ti mesmo e aos que te ouvem. E se você não perseverar, você não vai salvar nem você nem os outros. Então persevera nela, guarda a palavra. Então os irmãos, vejam como é que o diabo luta tanto contra a doutrina de Deus, os ensinamentos bíblicos. Quando as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de ouvir, não tem paciência, tem comichão nos ouvidos. Por quê? A doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, a palavra de Deus é que salva a pessoa. Aquele que não ouve a palavra de Deus, não guarda os mandamentos do Senhor, a Bíblia fala que é semelhante à onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro e não vai resolver nada. Ainda aí no livro de 1 Timóteo, nós temos capítulo 5, vamos por capítulo 6, e está aí tão pertinho, né? Capítulo 6, versículo 3 a seguir. Pedir para os irmãos leem também, né? Que senão os irmãos vai se cansar de ouvir-me falar, então que os irmãos possam ler também. A gente vai ler 1 Timóteo capítulo 6, versos 3, 4 e 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não concorda com as sãs palavras de Deus, nosso Senhor, Jesus, e com a doutrina aqui, segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, adquirir acerca das questões contendas em palavras que vai dar ideia, fiz das técnicas ruins e suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, julgando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Vamos olhar o que Paulo escreveu para Timóteo. Às vezes a gente diz assim: irmão, a gente precisa estar no meio deles, precisa estar no meio daquele, precisa ir ali, precisa estar aqui, precisa estar não sei na onde. Paulo primeiro diz assim: ó, se tem alguém que ensina alguma outra doutrina, de que outra doutrina o apóstolo Paulo está falando? Que não seja segundo a palavra de Deus. Ele aqui mesmo diz assim: ó, ele não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, o amor de Deus, que não é segundo a vontade de Deus, se não é a palavra de Deus. Se alguém, de alguma forma, está ensinando alguma doutrina, qualquer ensinamento que não seja bíblico, ou ele vai ser então de homens, ou ele vai ser de demônios, né? Então ele não é bíblico. Ele está dizendo o seguinte: se alguém faz isso, é soberbo. Os irmãos sabem o que é uma pessoa soberba? Orgulhosa, arrogante. Os irmãos vão encontrar muitas e muitas pessoas na mídia, com muitos e muitos seguidores, com muitas pessoas que gostam de ouvi-los, mas que não segue a doutrina de Deus. Ele diz assim: é soberbo, gosta de aparecer. Mas na verdade ele não sabe nada. Olha, quantas pessoas, às vezes eu fico olhando e vendo com os irmãos, tantos teólogos de renome, que conhece a palavra, conhece a Bíblia, de capa a capa, ele cita daqui que está escrito ali, cita alguma coisa, cata ali, vai lá, conhece a Bíblia de capa a capa. E o apóstolo Paulo diz assim: se alguém não usa, não fala da doutrina de Deus, ele é soberbo e não sabe nada. Não é meio... parece que contraditório, mas não é, porque por mais que a pessoa possa conhecer, ter guardado a Bíblia de capa a capa, saber citar todos os versículos que existem na Bíblia, o apóstolo Paulo diz assim: ele não sabe nada. E aí é um perigo, porque se nós estamos seguindo alguém que não sabe nada, o que vai acontecer conosco? Não vai saber nada também, está indo para o buraco exatamente como ele. Às vezes mas ele é tão sábio segundo o mundo, segundo a sabedoria humana, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos vão encontrar tantas e tantas pessoas da mídia dizendo o seguinte: não, porque Calvino, porque não sei quem, e vai seguindo os conselhos, aquilo que eles deixaram, mas não segue a palavra de Deus.
E aí vai pegar e vai ler o livro de 1 Coríntios e fala assim: isso aqui é para a igreja de Coríntios, mas não é para nós. E pega a Tessalonicenses, é para Tessalônica, não é para nós. Isso aqui, o que é para nós? Não sobrou nada, porque é tudo para os outros. E aqui nós encontramos, já não lemos aqui ainda não, mas em 2 Timóteo 3,16, assim: alguma parte da palavra, nós já leram isso? É inspirada. Nós já viram isso? 2 Timóteo 3,16: toda palavra é divinamente inspirada, toda, não alguma. Se ela é inspirada por Deus, ela foi dada por Deus, ainda que ela foi endereçada primeiramente para a igreja de Corinto, para a igreja de Colossos, mas ela é para todos os salvos, todos aqueles que recebem Jesus Cristo. Então nós olhamos aqui e diz o seguinte: olha, aquela pessoa é soberba, não sabe nada, mas ele delira acerca de questões em contenda de palavra. Quantas pessoas aí, os irmãos, se procurarem, tem uma rádio em São Paulo que ela faz debate todos os dias, eu acho, ou algumas vezes por semana, e chega lá teólogos renomados e faz debate todos os dias. E todos eles chegam com as suas questões e voltam do mesmo jeito e não muda nada, porque ele já tem a sua convicção daquilo que ele acredita. E aqui nós olhamos o que o apóstolo Paulo dizendo: essas pessoas, ele delira acerca de questões de contenda de palavras, estão delirando. Eu estou lendo a palavra de Deus aqui, irmãos, pelo amor de Deus, não estou atacando ninguém, só estou lendo. Mas o que o apóstolo Paulo falou? Que essas pessoas estão delirando. Os irmãos sabem o que uma pessoa que está delirando, o que significa? Quando alguém está num delírio, ele está fora da realidade, ele não sabe o que é real, o que é fantasia. Ele está delirando, ele está ali falando coisa com coisa. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo. E o apóstolo Paulo orienta Timóteo a respeito da doutrina de Deus, Então a gente vê essas coisas assim: olha, delira, as quais nascem invejas, porque um acha que é esse, aquele, nasce porfíria, e aí briga daqui, briga dali, blasfêmias, porque palavras que vão contra a palavra de Deus, vão contra Deus, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, O apóstolo Paulo trata as pessoas como corruptas de entendimento, então com o seu entendimento corrompido, privados da verdade. A pessoa que está com um pensamento corrupto de entendimento, privado da verdade, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira, que a piedade seja causa de ganho, falando como se fosse uma pessoa que tivesse o amor, mas na verdade não é nada disso, é só simplesmente querendo juntar para si pessoas, querendo se aparecer, querendo ganhar dinheiro de alguma forma. E o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, e se o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo isso, os irmãos acham que essa palavra também serve para nós? Aí ele diz assim: esse tipo de pessoa, aparta-te dos tais, afasta-te dos tais. Não adianta ficar perdendo tempo discutindo e a pessoa fica lá defendendo a sua ideia, mas você aparta-te dos tais, não vai resolver. Então isso também é uma doutrina de Deus, Que coisa interessante quando nós lemos essas coisas, Ainda no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 10. Alguém quer achar? Pode ler também. Porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Muito bem. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina. Então, a doutrina de Paulo, eu falei que tem doutrina de homens, era de quem? Era de Paulo? Não. Ele falou assim: olha, não recebi de homem algum, mas recebeu diretamente do Senhor. Então a doutrina que Paulo pregava não era dele. E depois eu volto um pouquinho com os irmãos, 1 Coríntios, só para pegar um versículo que nós não lemos aqui. Olha, tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Às vezes as pessoas dizem: olha, ter só a intenção não basta, e não basta mesmo. Pessoas com boa intenção, tem um ditado popular que diz assim: pessoas com boa intenção, o inferno está cheio. Por quê? Não adianta ter só boa intenção, mas precisamos ter boa intenção.
Porque olha o que o apóstolo Paulo escreve. Olha, primeiro porque as nossas realizações, ela parte de uma intenção. A gente tem a intenção de fazer, mas precisamos ir lá e fazer. Então o apóstolo Paulo escreve assim: segue a minha doutrina, que é a doutrina bíblica, modo de viver, a maneira de viver. Paulo estava orientando Timóteo a maneira que ele vivia, que ele deveria viver também, o jeito que ele estava vivendo ali. Intenção. Olha, precisa ter intenção. Precisa ter fé. Irmãos, quando a gente fala de precisa ter fé, é uma coisa que nós precisamos pedir muito a Deus, que acrescenta a fé. E os discípulos pediram, tá? Porque, olha, a gente fica olhando para a palavra de Deus e diz assim: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar para o monte sair de um lado e para o outro que ele iria. Significa então que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, porque eu não conheço nenhum dos irmãos que mandou um monte sair, ele foi. Nossa fé está tão pequenininha. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que os discípulos pediram? Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor acrescentou a fé deles? Acrescentou. Eles teve fé acrescentada. Então até a nossa fé nós precisamos pedir que Deus acrescenta. Por quê? Quando nós lemos lá em Hebreus 11, assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é lógico que sem fé, se tiver um pouco de fé, a gente já pode agradar, né? Mas se não tiver fé, não pode agradar a Deus. Então, quanto mais fé nós tivermos, mais nós agradamos a Deus. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E por isso que é tão difícil, volto a falar para os irmãos, ler, ouvir a palavra do Senhor, porque através dela a nossa fé é acrescentada. E aí as pessoas às vezes não têm paciência de estar ouvindo, buscando conhecer mais o Senhor Jesus. Aí tem outra palavrinha que está aí, inclusive ele faz parte do fruto do Espírito, né? Chamada de longanimidade. Olha que coisa interessante. Tem seguido a longanimidade? O que é uma pessoa longânima? Extremamente paciente. Irmãos, o que nós mais vemos nos dias que nós vivemos é pessoas sem paciência, e perde a paciência rapidinho, né? Basta você estar andando no trânsito, alguém buzinar, pronto, não pode ver o que aconteceu, né? Está ali todo mundo feliz, com o rádio ligado, cantando, alguém buzina, já perdeu a paciência só porque alguém buzinou para ele, né? Então assim, falta isso. E quando nós olhamos para nós como cristãos, da mesma forma, quando a Bíblia fala aqui a respeito de apóstolo Paulo, né, que a gente vê o sofrimento dele, sofreu tanto, ele fala para agora Timóteo: olha, Timóteo, precisa ter longanimidade, tem paciência, né? Até a gente diz para os irmãos, porque se a gente não tem paciência, o que Deus manda para nós? Como é que a gente adquire paciência? Deus não manda paciência, Ele manda maneira de nós alcançarmos a paciência. O que é que faz com que a pessoa alcance a paciência? Tribulação, problemas. Quanto mais sem paciência você está, mais problemas Deus te manda para você possa adquirir paciência, não é? Então, se eu estou passando por tantos problemas, você está faltando paciência, né? Então, Deus treina a gente para que nós possamos alcançar a paciência. Aí diz assim, amor. Veja, nós lemos agora há pouco falando ali de amor, volta falando aqui. Paciência, falando de longanimidade, pessoa bem paciente, extremamente paciente, mas volta a paciência de novo. Olha a importância da paciência na vida do cristão. Longanimidade, paciência, seja paciente. E a gente vê assim, meus irmãos, seja paciente até a volta de Cristo. Os irmãos lembram de ter lido isso na Bíblia já? Seja paciente, tenha paciência. Até ele diz assim, olha, é como o lavrador. O lavrador, ele planta e espera. Porque não dá para você. Alguém já viu plantar alguma coisa pela manhã e colher à tarde? Não tem jeito, por mais rápido que surja, né, o fruto, a coisa que ele plantou. Outro dia estava conversando com alguém sobre verdura, assim, olha, para a verdura ficar boa, a gente pega a muda, não é nem a semente, a gente pega a muda com 40, 42, 45 dias, aí está bom para comer. Mas você pegou a muda e demorou 45 dias para ela crescer? Demorou. Não nasce do dia para a noite, né? Então a gente olha para cá e diz, precisa ter paciência.
Então, vendo que diz a palavra do Senhor, ele diz assim: segue essa doutrina que não é de Paulo. Como é que a gente sabe, inclusive, que não é de Paulo? É a gente voltar um pouquinho, né, em 1 Coríntios, só voltar rapidinho aqui, 1 Coríntios 14, alguém lê para mim, 1 Coríntios 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que lhe escrevo são mandamentos do Senhor. Olha, se alguém cuida ser profeta, quantas pessoas que diz que é espiritual, que é servo de Deus, que é isso, que é aquilo, e não reconhece que os mandamentos do Senhor, que Paulo escreveu, é o mandamento do Senhor. Isso aqui não precisa, que só foi para aquele tempo, só foi para não sei onde. Esse Paulo assim, não, quando ele falou para Timóteo, seguia a doutrina dele, porque a doutrina dele é mandamento do Senhor. Reconheça que é mandamento do Senhor. Eu citei aqui, né, nós estávamos lendo em 2 Timóteo 3, só vou complementar assim, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Nós estávamos lá já, eu saí aqui, só para a gente ver aqui, olha. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ora, toda a palavra de Deus, ela serve para que o homem de Deus faça a boa obra, toda a palavra de Deus. Então não tem jeito de nós desprezarmos as doutrinas bíblicas, porque a doutrina bíblica é para nossa salvação, é para que nós nos aproximamos de Deus. A igreja, irmãos, precisa conhecer a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, como regra de fé, toda a doutrina de Deus, toda ela, né? Às vezes eu volto a dizer para os irmãos, às vezes a pessoa diz, não, já fui batizado em nome de Jesus, eu faço a ceia uma vez por ano, eu saldo com o ósculo santo, as irmãs usam véu, usam veste longa, e está bom. Não está bom. Precisa disso tudo, mas precisa de toda a doutrina de Deus, não parte dela, toda a doutrina de Deus. E tudo isso que nós estamos falando assim, até aquele que está desprezando o dom de Deus, ele está contra a doutrina de Deus, porque está contra a palavra de Deus. Ainda, irmãos, aqui eu falei, só para a gente complementar, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, e vou voltar aqui, peraí, os irmãos estavam em Timóteo ainda, né? Olha que coisa, eu vou para lá e volto. Fica aqui mesmo em Timóteo, 2 Timóteo 4. Depois a gente vai ler o Gálatas só para a gente complementar o que está aí. Segundo Gálatas 4, que nós estamos aí pertinho, né? Então não vamos sair daí por enquanto não. Paulo escrevendo a Timóteo, reforçando para Timóteo, 2 Timóteo 4, né? Os irmãos estão querendo, você calma um pouquinho aí, né? Vamos lá então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. Os irmãos podem ler, por favor, irmãos, irmãs, cada um lê um, por gentileza. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Bom, falei do texto para os irmãos, veja, o apóstolo Paulo, ainda reforçando com Timóteo, ele diz assim, conjuro-te, digo-te, né, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. O julgamento vai ser na volta do Senhor. Mas por causa disso, Paulo está dizendo assim, olha, sabendo que isso vai acontecer, pregues a palavra. Instes. O que significa essa palavra instes? Insista. Olha, pregar a palavra também é uma doutrina, que é mandamento do Senhor. Pregue a palavra, insista em pregar a palavra.
Aí ele continua, né? Em tempo e fora de tempo. Você diz, mas não é tempo de nós estar falando. Não. Qual que é o tempo de você pregar a palavra? Em todo o tempo. Eclesiastes, né? 8:9, 9:8, acho que 8:9 diz assim: em algum tempo seja branca, ou seja, alva de suas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Em alguma época, não é isso que diz lá? Em todo o tempo sejam alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E aqui ele diz assim: então que prega essa palavra em tempo e fora de tempo, no teu tempo. Insista, né? Todo momento, redarguas. O que significa essa palavra redarguir, irmãos? Responda para a pessoa, mas tem argumento, né? Porque às vezes a pessoa diz assim: olha, você está errado. Por quê? Porque você está. Não, está errado por isso, por aquilo. Você ter argumento. A Bíblia fala que nós precisamos responder com mansidão quando alguém perguntar a respeito da nossa fé. Como é que eu consigo responder com mansidão? Eu preciso conhecer. Por isso o profeta Oséias diz lá: conheçamos e prossigamos em conhecer. Se nós fazemos estudo aqui de uma quinta-feira, para que ficar toda quinta-feira? Isso não tem tanta coisa assim para estudar a palavra de Deus? Tem. Então sim, continua. Responda com argumento. Repreendas. O que é repreender? O que significa a palavra repreender? Corrigir, advertir. Isso é um grande problema, porque a Bíblia fala, que nós precisamos ser irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Que não erra? Não é isso não. Irrepreensível é aquela pessoa que, quando ela erra, ela se corrige, né? Mas aqui, olha, repreender, se alguém faz alguma coisa errada, irmãos, nosso dever é advertir, com amor, evidentemente, né? Corrigir. Então as pessoas, mas o pastor foi lá do púlpito para poder corrigir a igreja. Você queria que ele corrigisse na onde? Quer que lá na sua casa, para falar em particular, corrija, né? Pior, para os obreiros, ele deixa pior ainda. Ele assim, manda corrigir na frente dos outros para que possa causar vergonha ainda. É a Bíblia, né? Então assim, o obreiro precisa ser repreendido na frente dos outros. Mas se repreende, vira um problema. Porque estamos sensíveis. Só não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. A pessoa está sensível para ouvir a voz de Deus, mas não estamos. Isso é bíblico, irmãos. Então a gente olha para cá, olha, redarguas, repreenda, exorte, que é convencer a pessoa através de palavra também, com toda longanimidade, com paciência, mas com a doutrina. Longanimidade e doutrina. Longanimidade e doutrina. Sempre a doutrina precisa vir. Irmãos, é por causa da palavra de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus. E eu falo para os irmãos, pelo amor de Deus, ouça a palavra de Deus, porque nós precisamos ouvir, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos alcançar a palavra de Deus. Às vezes, quando o apóstolo Paulo, lá no Timóteo que nós lemos ali, que a pessoa é soberba e nada sabe, quantas vezes a soberba da pessoa está tão alta, a pessoa está falando para mim, mas eu sou crente há tanto tempo, e daí? A Bíblia manda uns aos outros nós fazermos isso, né? E ainda assim, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Não é os dias que nós vivemos? As pessoas ajuntam pessoas conhecedoras e defensoras de tantos pecados, então são os doutores, para que possa defender os seus interesses e deixando a palavra de Deus. E aqui ele continua no versículo 4, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é uma fábula? É uma história sem fundamento. É quando conta da Branca de Neve e fala do Saci Pereré, que isso não existe, é fábula, é coisa que não tem fundamento. Da mesma coisa quando a pessoa assim, olha, Deus só quer o seu coração, é uma fábula. Deus não quer só o seu coração, Ele quer o coração, corpo, alma, espírito inteiro. Ele quer você por completo, Ele não quer parte de você. A doutrina bíblica é essa.
Mas a fábula, o ensinamento de homens, o ensinamento de demônios, não, Deus só quer o seu coração. E aí junta pessoas, defende os seus interesses, não quer ouvir a palavra e volta para as fábulas. Mas as pessoas fazendo isso, nós lemos lá um pouquinho para trás, que vão ser condenados, não vão se salvar. E aqui ele volta para Timóteo: Timóteo, meu filho, você não entra nessa, mas ser sóbrio. Ser sóbrio. Irmãos, igreja, sede sóbrios. Preste atenção, não seja como bêbados, que ouve e nem sabe, fala o que não está falando, mas preste atenção, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Quantos aqui entende que tem um ministério de Deus? Tem alguém que tem? Tem alguém? Quem tem coragem de dizer? Você tem cumprido com o teu ministério, com o seu serviço? E Paulo diz assim: olha, a doutrina bíblica cumpre com o teu ministério. É doutrina bíblica. Se você não está cumprindo com o teu ministério, se você foi, aquele, no caso ele era evangelista, né, ele diz assim: olha, faça a obra do evangelista, você foi chamado para isso, cumpre com o teu ministério. Você pode não ser evangelista, mas cumpre com o seu ministério. Deus te colocou para fazer alguma coisa. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se você não está fazendo, você está desobedecendo a doutrina de Deus e justificando: não estou fazendo porque fulano. Não, é porque você está descumprindo mesmo. Porque você não vai poder aparecer diante do tribunal de Cristo e dizer assim: Senhor, eu não obedeci a tua palavra por causa do pastor, ele falou um negócio que ele me deixou triste e por isso eu não cumpri meu ministério. Não, você vai precisar dar conta de si mesmo. E você não poderá fazer igual fez Adão. Não lembra de Adão? Adão, o que você fez, Adão? Senhor, a mulher. Eu nem queria, mas a mulher sabe como é que é, né? Então a mulher que... E aí, quando Adão falou da mulher, ele ficou justificado e Deus olhou para ele e falou assim: então tá bom, Adão, coitado, você foi um coitado, foi enganado por essa mulher, tadinho, né? Então fica aí no paraíso mesmo. Foi isso que Deus falou com ele? Não. Ah, é? Então você deu ouvido para ela, não deu ouvido para mim. Então você e ela vão sair do jardim, vai ter um monte de problema na sua vida daqui para frente, e você não vai poder mais voltar para o jardim. Não adiantou jogar a culpa na mulher. Significa, irmão, que você foi chamado, que tem o ministério de Deus. Se você está desprezando o seu ministério, não adianta chegar para Deus assim: Senhor, eu não cumpri porque não me deram espaço. Não, arruma espaço, arruma um lugar na obra do Senhor Jesus. Todo mundo tem espaço. Se você não está cumprindo, quando você chegar para apresentar o seu talento: Senhor, estava aqui, o Senhor me deu, mas eu não tive espaço, por isso que eu escondi, mas a culpa foi do irmão que estava lá na porta. Não, a culpa é sua. Não dá para transferir responsabilidade. Então veja, cada um tem que dar conta de nós mesmos. Então é importante nós sabermos isso. Não dá para jogar a responsabilidade para cima do outro. Ainda agora sim, o livro de Gálatas, só para a gente fechar essa parte aqui que eu falei para os irmãos, a palavra de Paulo, né? Nós até citei, mas só para falar para os irmãos, está no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Sim. Tradições orais. A pastora falou: não, tem as tradições orais. O que é uma tradição, irmãos? Quem sabe o que é uma tradição? É um costume local. É uma tradição que depende muito de região, de país, de bairros até, né? De costumes locais. Cada um tem o seu costume. Se os irmãos for lá para o México, lá para o Peru, vai encontrar pessoas, cada um de um jeito. Você quer ver uma coisa de tradução oral? A gente que é brasileiro, você sai do Brasil. Nós temos uma tradição no Brasil de comer arroz e feijão. Isso é no Brasil. Você sai do Brasil, ninguém mais come arroz e feijão. Às vezes come um feijão doce, às vezes come um arroz diferente, mas eles não são acostumados a comer arroz e feijão, não. Isso é nosso. Isso é uma tradição brasileira, né? Que o pastor falando de tradição oral, você olha,
coisa de tradição oral que falou, né? O que é? A gente vai passando de pai para filho, vai falando assim. Lá atrás existia uma tradição oral que era passada, as mães ensinavam as filhas a fazer o quê? Ser dona de casa. As mulheres lá atrás ensinavam as filhas a cozinhar, a costurar, a fazer os deveres domésticos, né? Então era uma tradição oral que era passada. Normalmente, todas as mulheres lá dos anos 40, 50, todas as moças sabiam costurar, aprendia com as mães. Era uma tradição oral, era passado. E quando a gente vê de alguma coisa assim, de Bíblia, é uma tradição oral. Olha, tradição oral, às vezes a tradição ela é até boa, mas não significa que é doutrina bíblica. Então, a gente olhar para cá, a gente acerta de fazer alguma coisa, por exemplo, vamos realizar o culto todos os dias às 8 da noite. Aí o outro dia falamos, hoje não vai começar às 7. Ah, não, é pecado. Por que é pecado? A Bíblia manda a gente cultuar a Deus. Qual que é o horário? Qualquer horário. Se nós determinamos que vai ser às 8 e combinamos, é uma tradição oral. Eu não estou dizendo que é pecado. A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Alguma das coisas é a mesma coisa. A gente combina assim, olha, fica melhor para nós, cristãos, os homens usar roupa social. Tá bom, fica melhor. Ok, então a gente combinou, os homens usam social. Agora sim, é pecado eu usar uma calça jeans? Não. A Bíblia não fala, se ela estiver decente, o que é indecente? Ela ser curta, agarrada no meio aqui, né, que a pessoa desce e fica mostrando, aí sim, está errado. Mas o tecido não fala qual que é. Às vezes a gente vai tradizando, olha, os judeus, eles tinham uma tradição que era lavar as mãos antes de comer. É pecado comer sem lavar as mãos? Não. Por questão de higiene, recomenda-se que se lave, mas não que seja pecado. E aí, o próprio Jesus falava para eles o seguinte: olha, vocês estão invalidando a lei de Deus pelas vossas tradições, porque vocês estão contrariando, arrumou tanta tradição que está indo contra a palavra de Deus. Então, estava ali invalidando. Então, tradição oral, às vezes, ela é muito boa, mas não é doutrina. Então pode ser boa, é passada de pai para filho, é passada de comunidade para comunidade, é passada de geração para geração, e muitas coisas dos costumes, né, que existe é tradição oral, é passado de pai para filho. Quando Deus institui a lei e mandou os pais ensinar os filhos, não era uma tradição oral, era para ler, era para que eles pudessem entender e conhecer a palavra de Deus, a lei de Deus. Para nós hoje como igreja, pode ter algumas tradições, mas a doutrina bíblica a gente não pode abrir mão. O restante pode. Agora a palavra de Deus de forma nenhuma. Tem coisas que às vezes fica melhor, né? Mas não que seja uma doutrina de Deus. Se você fizer diferente, você está em pecado, vai para o inferno. Não é nada disso. Não sei se ficou claro ali, se era isso que o pastor queria falar. Lá em Gálatas 1:12, alguém achou? Pode ler, por favor. Porque não recebi nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Nós estou falando, o apóstolo Paulo deixou para nós várias cartas escritas. E aqui, quando ele falou para Timóteo da seguir a doutrina dele, mas ele volta a dizer agora aqui para os Gálatas o seguinte: não é minha doutrina, eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E por isso que ele também disse lá em 1 Coríntios 14:37, que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, que reconheça que as coisas que ele escreveu é mandamento do Senhor. Então, é mandamento do Senhor, é doutrina para nós entendermos, tá bom? No livro de Tito, né, Paulo escreveu para Tito também, no capítulo 1, Tito 1, Tito, capítulo 1, versículo 7. Falando aqui a respeito do bispo, né, do pastor. 1 Tito capítulo 7 diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não irancudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme
retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu peguei esse texto, né, que diz assim, o bispo seja irrepreensível. Aquela coisa, não é que não erra, mas que quando erra, reconhece e se acerte, né? E ele assim, no versículo, tudo que está escrito aí, irmãos, às vezes a pessoa vai ser consagrada, pastor, o que precisa? Olha, que seja irrepreensível, dispenseiro, não soberbo, não irancudo, né? O que é irancudo? Carrancudo, pessoa revoltada, cara fechada, né? Assusta todo mundo com o jeito dele, nandadovinho, espancador, não cobiçoso de torpe ganância, dado hospitalidade, amigo do bem, moderado. É importante, né, ser moderado. Irmãos já ouviram falar muito disso, né? Principalmente quando eles estão anunciando aí na TV, na rádio, a respeito de bebida, se olha, beba com moderação, ou seja, não beba muito, né, porque vai fazer mal. E o moderado é o caminho do meio, né, não aos extremos. Santo, justo, temperante também é importante, né? Precisa ter temperança. Às vezes as coisas quando tem excesso, né? O tempero ele é sempre bom na medida. Quem aqui gosta de comida salgada? E comida sem sal? Comida salgada é ruim, comida sem sal também, né? Mas um pouquinho de sal ajuda, né? Então precisa ser temperante, ter o tempero, retendo firme a fiel palavra. Irmãos, olha, reter com firmeza a palavra de Deus, haja o que houver, ou como é que as pessoas às vezes brincam assim, haja o que hajar, né? Não importa o que aconteça, mas retém firme a palavra. A gente não pode sair da palavra. Desde quando nós lemos lá em Deuteronômio, goteja a palavra, ainda que esteja gotejando, não seja derramada, mas ela precisa ser mantida de acordo com a palavra de Deus, firme. Não pode ser ali, não, vamos abrir aqui uma exceção, já que estava meio calor. Então, as irmãs, na época do calor, usa uma roupa mais fresca, mais curta, porque porque está calor mesmo, né? Não, a Bíblia fala que é assim, precisa ser desse jeito, não pode mudar. E quando nós olhamos aí, conforme a doutrina, para quê? A pessoa que está mantendo a palavra com firmeza, ele tem poder para admoestar a sã doutrina e convencer os contradizentes, aquele que diz contrário à palavra de Deus. Então é importante para cada um de nós. Aqui nós vemos, irmãos, ainda no capítulo 2, né, de Tito, que está logo aí do lado, a gente vai caminhando já para o final, mas acho que dá tempo de nós terminarmos sem maiores problemas. A gente vai ver que Paulo escreveu para Timóteo e Paulo escreveu também para Tito, que é outra pessoa que ele deixou e orientou. Aí ele diz assim, Tito capítulo 2, verso 1 ao 10, vamos ler desses 10 versículos, né? Dá tempo da gente ler.
Mas aqui Paulo escrevendo para Tito, ele fala para ele, fala para os velhos, fala para as mulheres mais velhas, fala para os jovens e fala para os servos, exortando, né, dando para eles de maneira que eles deveriam proceder. Diz assim para Timóteo, para Tito: Tito, fala o que convém à sã doutrina. Para nós, como igreja, irmãos, nós precisamos falar as coisas que são convenientes de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos nunca falar coisas que não convêm com a palavra de Deus e contrário à palavra de Deus. Então, a primeira coisa, o que é a igreja para ser salva? A igreja, como servos de Deus, está sempre de acordo com o que diz a palavra de Deus. O problema é que eu só posso falar aquilo que eu conheço. Então veja, se a igreja não estuda, não conhece, como é que ela vai falar a respeito da sã doutrina, se ela não conhece? Então é necessário conhecer. Fala o que convém à sã doutrina, coisas que não convém, não convém, né? Então às vezes eu vejo pessoas ali brigando por causa de partido político, disso, daquilo outro, e prefeito, e não sei o que lá. Irmãos, isso não convém à sã doutrina. Por quê? A nossa pátria não é aqui, né? A nossa pátria, o chefe de Estado, ele nunca foi corrupto e não aceita nenhum tipo de desvio. Quando eu estou falando de Estado, eu estou me referindo à pátria celeste, né? Então não tem. Os velhos, as pessoas mais velhas, que sejam sóbrias. As pessoas sóbrias, o que é uma pessoa sóbria? Pensa o que vai falar, sabe o que vai falar, né? Não é que fala ser sérios na fé, que a pessoa não pode sorrir, que ele só, né? Por que você está sério aí? Porque eu tenho que ser sério, a Bíblia manda eu ser sério, né? Tem que ser sério, mas você pode dar risada, não tem problema, né? Desde que não seja a chocarrice, não tem problema. Graves, olha, o que é uma pessoa grave? Gravemente ferida? Não é isso não. O que é uma pessoa grave? Os velhos sejam sóbrios, graves, respeitáveis. Essa palavra grave, se pegar, eu peguei outra tradução, outra Bíblia, está assim: respeitáveis, prudentes ou sensatos, ter sensatez. É importante para as pessoas mais velhas. Sãos na fé. Irmãos, o que é uma pessoa são? O contrário de um doente, né? Então, olha, a pessoa que é mais velha na fé, ela não pode estar doente na fé, ele precisa ser são na fé. Ele não pode estar dependendo de servir a Deus por causa do outro, ele precisa servir a Deus por ele mesmo, ele precisa andar. Não é possível que depois de tanto tempo provou o amor de Deus e está aí na dependência de outro ainda. Então assim, não, olha, seja são na fé, no amor e na paciência. Tenha isso, tem que ter. As pessoas mais velhas precisam ter essas coisas: paciência, amor, sessão na fé, em cada uma dessas coisas. As mulheres idosas, e essas idosas não é só velhas, mas as mais experientes, semelhantes, assim como os homens mais velhos, que sejam sérios no seu viver, tem um viver sério, como convém às santas, não caluniadoras. O que é caluniadoras? Mentira. Às vezes não é só mentira, às vezes até verdade, mas fofoca, intriga, né? Então assim, se nós pudéssemos traduzir para a Bíblia com a linguagem de hoje, eu não trouxe a Bíblia da linguagem de hoje, talvez ela esteja escrito assim: as mulheres mais velhas, idosas, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não fofoqueiras, não é? O homem também, o homem precisa ser grave, sério, sóbrio, não fofoqueiro. Tem homem que gosta de uma fofoca também, né? Às vezes a pessoa assim: olha, eu não gosto, mas como eu sei que você gosta, né? Então vai lá para poder fazer a fofoquinha, né? Mas, às vezes assim, olha, às vezes é verdade, mas para de falar, não é isso. Deus ele não quer que a gente fique falando assim. Então, não fofoqueiro, não dá muito vinho, andar bêbado por aí. Mestras do bem. Os irmãos sabem o que faz uma mestra? Ensina. Ensinar coisas boas, não ensina coisas ruins, né? Comigo não é assim não, né? Porque olha,
já aconteceu comigo, ó, vai daqui, eu fui lá e resolvi isso. Não, mestre, tudo bem, ensina coisa boa, coisa ruim, não precisa, já tem muitos mensageiros do diabo ensinando. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Olha, as irmãs mais velhas precisam ensinar as mais novas a serem prudentes. Às vezes falta prudência, não está fazendo por mal, mas às vezes está faltando prudência, ela não sabe, então as mais velhas ensinam. Amar os seus maridos, Olha, até para amar precisa ensinar. Então as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar os maridos, a amar os filhos, a serem moderadas, castas, ou seja, puras, boas donas de casa, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, todas essas coisas que nós falamos, também é doutrina bíblica, porque está escrito aqui, é deixar no ensinamento que Paulo deixou, ele não aprendeu dele mesmo, mas aprendeu do Senhor. Exorta também aos jovens para que sejam moderados. Os jovens precisam ter moderação. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, está falando para os jovens, mostra incorrupção, gravidade ou respeito, seriedade, sinceridade, de linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer contra nós. Exorta o servo, seja sujeito ao seu senhor, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus. O que é ornamento? Enfeite. Olha, tudo precisa ser para enfeite da doutrina de Deus. Como é que a igreja se enfeita? Não é pintando a cara, pintando aquilo, pintando aqui. Como é que é? Guardando a palavra de Deus. Quando ela guarda a palavra de Deus, ela está enfeitada, adornada. A igreja adornada é quando ela está guardando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é importante para cada um de nós termos isso na nossa vida. As horas se passam ali, irmãos, tem mais alguns textos aqui, mas a gente vai concluir, dá tempo rapidinho. Hebreus 6, 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2 nos diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, o apóstolo Paulo, provavelmente que escreveu os Hebreus, assim, olha, a doutrina de batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno é importante. Mas o que o apóstolo Paulo diz assim, a gente precisa deixar, isso é o sodimento, ou seja, é o básico da doutrina, todas essas coisas é o básico da doutrina. Mas o que o apóstolo Paulo escreve, deixando, e espera que a igreja avance muito mais do que a gente falar só do batismo, só da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. A gente precisa falar de todas as outras coisas que nós estamos falando aqui, que também faz parte da doutrina de Deus. Então a gente olha assim, às vezes pegamos e esquecemos o resto. Não, tudo é importante para a nossa salvação e que nós devemos guardar a palavra de Deus. Ainda em Hebreus mesmo, no capítulo 13, verso 9, médicos hoje dizem que a gente precisa ter uma refeição balanceada, uma boa refeição para a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve assim: olha, irmãos, não deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom coração se fortifique com graça. É mais importante nós estarmos fortalecidos com a graça de Deus do que pelo próprio alimento, do que os cuidados com a nossa própria vida. Então assim, olha, não deixeis levar ao redor por doutrinas várias e estranhas. O que é uma doutrina estranha? O que não está na palavra de Deus é doutrina estranha. Alguém pega a palavra de Deus, distorce, isso não precisa, isso não precisa. É estranha. Qualquer doutrina, várias delas que não estão na Bíblia, o apóstolo Paulo assim, olha, isso não vai te fortificar o coração, o que vai te fortificar é a graça de Deus. A graça de Deus guarda as doutrinas de Deus. Tenha ela na nossa mão.
E ainda, segundo João, segundo a Epístola de João, verso 1, verso 9 e 10. Irmãos, olha que coisa interessante. O João escreve dizendo assim que todo aquele que peca e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem Deus. Não perseverou na doutrina de Cristo, ele não tem Deus. Aqui falando de Cristo, né, como homem e como Espírito, mas aquele que não persevera, ele não tem Deus. Os irmãos acham que aquele que não tem Deus pode ir para o céu? Então aquele que não tem essa doutrina, ele não vai para o céu. É uma coisa muito simples a gente entender. E aí ele até diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casas, nem tampouco os saudeis. Aí você fala assim: mas a gente é muito radical, não quer, tem que cumprimentar todo mundo. Irmãos, dependendo da pessoa assim, não deixa nem entrar na sua casa. E nem sauda, é isso que diz aqui o apóstolo, porque ele não tem Deus. Se ele não tem Deus, você acha que ele vai te oferecer alguma coisa boa? Se não vai te oferecer alguma coisa, não receba. A gente teve exemplos já, às vezes entra pessoa de denominação, dá um exemplo, dá oportunidade para ele, ele vem aqui e começa a falar da crença dele, dá oportunidade para ele falar. Então assim, não receba. Às vezes as pessoas às vezes convidam: olha, podia fazer uma parceria, um dia você vai lá e prega, outro dia vem aqui e prega. Não, fica lá você pregando, a gente fica aqui mesmo, não vai dar certo. Porque o dia que eu for lá e falar de Jesus, está tudo bem. O dia que ele vir falar aqui do Pai, Filho e Espírito Santo, vai trazer problema. Então, fica lá pregando, a gente fica daqui mesmo. Não tem a mesma doutrina. Então, aquele que não tem a doutrina de Deus, não tem Deus. É importante, tem para cada um de nós. Eu vou só concluir, irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 2. A Bíblia, eu falei de doutrina de homens, olha que coisa que a Bíblia fala aqui. Eu não vou ler todo o texto, porque ele é um pouquinho longo, do capítulo 2, versículo 14 até o 24, eu vou tirar aqui 3 versículos apenas, né, para os irmãos verem uma coisa interessante. Falando no versículo 14 assim: mas umas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então veja que nós estamos falando de Apocalipse, livro de Revelação, mas só para os irmãos terem uma ideia. Existem as doutrinas de homens. Balaão ensinou como fazer o povo de Deus pecar. Então todo esse tipo de doutrina que vai contra Deus ensina o povo de Deus pecar. Então a doutrina de homens, mas às vezes ela pode ser de demônios também. Então doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas e aborrece a Deus. Volto a dizer para os irmãos: olha, aqueles que aborrecem a Deus não podem estar na glória com Deus. Ainda só para a gente terminar, no versículo 24. Aqui ele está falando para cima das pessoas que toleram Isabel, né? Sacrifício da prostituição, que será colocado numa cama, falar com que as pessoas sejam mortas. As igrejas saberão que aquele que sonda que Deus, né? As igrejas saberiam, aqueles que Deus conhece os corações e as mentes, e vai dar a cada um segundo as obras. Versículo 24: mas eu vos digo a vós, os restantes dos que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos poreis. Então tem umas doutrinas aí que foram colocadas que é contra a palavra de Deus, né? Então veja que mesmo lá em Apocalipse dizendo as pessoas, tantas outras doutrinas que as pessoas estavam seguindo. Então que Deus não colocaria uma carga maior sobre aqueles que estavam seguindo não estavam seguindo aquelas doutrinas de homens ou de demônios. A igreja, irmãos, nós como igreja, precisamos ter em nossa mente que a salvação nossa vem através de conhecermos a Deus, de conhecer Ele, de guardar a palavra de Deus, e por isso é importante para nós conhecermos a palavra de Deus. A doutrina é importante, toda a igreja
tem doutrina, mesmo aquela que diz que não tem doutrina, eles têm doutrina. Só que se não é a doutrina de Deus, os irmãos têm certeza que então é dos homens ou então é do diabo. Não tem jeito de qualquer instituição não ter alguma doutrina, ou seja, regra, normas de fé. Os irmãos podem observar, as pessoas que dizem que não têm doutrina, eles têm uma regra deles de fé, que é não pôr a doutrina de Deus, mas é uma doutrina que é colocada. Mas a salvação é para aqueles que guardam a palavra de Deus. Então pense, irmãos, a doutrina e toda a doutrina, não apenas alguma parte da doutrina é importante, mas toda a doutrina de Deus é importante para a salvação, e por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Amém? Diante do que nós falamos, irmãos querem acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, colocação? Pois sim. Se alguém propôs que trazer essa doutrina, você vai em casa. Como fala que você vai em casa? Na casa de Deus ou no caso do nosso lar? Como quer? Sim. Explicar para o tem parente que não tem a mesma doutrina que nós, tem amigos, tem. Sim, boa pergunta, né? Então é o seguinte, olha, tem uma pessoa que ele é lá do candomblé, vamos pegar do candomblé para, como diz, para esculachar bastante, né? Para ficar assim, eu devo colocá-lo na minha casa? Bom, ele é seu parente, é seu amigo, você pode receber em casa? Sim, não tem nenhum problema. Ele pode entrar na casa de Deus? Pode, não tem problema nenhum. Agora, o que não dá é para eu aceitar ele na minha casa, se ele quer vir na minha casa para me ensinar o candomblé, eu nem recebo em casa. Você pode vir... o Espiritismo, Allan Kardec, eu vou te ensinar a Kardec. Não precisa nem vir, não precisa entrar na minha casa. Eu vou convidar, a pessoa veio aqui, eu gostaria de dar uma palavrinha, né? Eu vou falar aqui do Smith, larga o Smith para lá, que você não vai falar nada, né? Não receba. Então, esse não receber é para a gente estar conversando sobre a fé. Então ele traz outra doutrina, não quero nem saber da sua doutrina. Eu conheço Deus, eu conheço. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser ouvir, a gente vem, vai falar da família, vai falar de quando nós éramos criança, que morava lá na roça, né? Quem morava, né? Vai falar da vida, mas a doutrina não quero nem saber. Então, esse não receber em casa é isso. Não é que eu tenho um parente que faz parte de uma dominação ou de qualquer outro lugar, na minha casa você não entra, que você não faz parte. Até porque como é que a gente vai ganhar ele depois, né? Então teu amor você vai receber em casa, não tem nenhum problema, mas eu não vou receber em casa para me aprender sobre Kardec, de forma nenhuma. Sim. Pastor, tem um vizinho meu, né, que falou assim que a mulher dele foi trabalhar numa casa, aí tinha um monte de santo lá no quarto, aí ela chegou em casa e falou para ele, falou assim, não vou trabalhar mais lá, eu trabalho trabalho com uma advogada da espírita. Aí tem umas coisas dela lá. Eu pego ali, põe ela no lugar, porque pra mim não estou nem aí. Porque o que acontece? Daniel, onde que é que ele ficava? Né? Ele não participava comigo das coisas. Mas quando alguém sonhava um sonho, ele sonhava um sonho, chamava ele, né, para ele dar o interno. Quer dizer que a gente trabalhando por ali, e eu acho. Não é a minha fé. Sim. Que a irmã estiver trabalhando lá, trabalha para o espírito, trabalha para o católico, trabalha para o... Desde que ele não te chama para você participar da novena, está tudo tranquilo, né? Eu quero que você participe da novena. Você vai me desculpar, mas aí não dá. Você vai ser mandado embora, então vou sair do serviço. Mas participar da novena eu não vou, né? Mas trabalha, e o santo está ali. Eu lembro, né, o pastor falou uma vez que ele... convidaram ele para fazer um culto numa casa, ele foi, os irmãos foram, chegou lá, a pessoa montou um altarzinho, colocou uma mesa e colocou um santo bem ali na mesa, né? E aí ele catou, foi fazer, o santo estava bem no meio da mesa, ele catou o santo, a imagem na verdade, não é o santo, né? Colocou de lado, puxou de lado para cá e fez o culto. Passou um tempo, a pessoa se converteu, falou, pastor, puxa, que vergonha, por que o senhor me falou a respeito daquela imagem? Falou, porque se eu tivesse falado para você da imagem, você não estava aqui hoje, né? Então imagina, chegasse no dia lá, fosse eu falar, se tem imagem eu não faço culto. O santo não é nada,
né? Paulo escreve a esse respeito e falou assim: o ídolo nada é. Mas nós que temos consciência, se alguma coisa for oferecida ao ídolo, a gente prefere não comer para não contaminar a mente, né? Então, não que o ídolo seja alguma coisa, mas é importante conhecer, a pessoa, eu só vou trabalhar para cristão. Não, a gente vai trabalhar para aquele que nos abriu a porta, desde que eu não tenha que participar com ele, está tudo certo, não tem problema nenhum. Amém? Mais alguma pergunta, colocação? Em não havendo, tem? Não? Em não havendo, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos juntos agradecer a Deus, lembrando os irmãos que no próximo